Bom dia, irmãos, a paz seja com todos. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1. Filipenses 1, a partir do verso 1. Assim que você achar, dá um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Tem servo de Jesus aqui nesta manhã? A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, que esta palavra não entre apenas nos nossos ouvidos, mas que nós venhamos a viver, Pai, assim como a Tua palavra nos instrui, Deus. Nós queremos ser cheios de ousadia, Pai. Nós queremos, Pai, não ter medo, nós queremos ser corajosos, Senhor, para que a Tua palavra alcance aqueles que estão presos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão, Pai, sem ânimo, aqueles que estão enfermos, porque nós cremos que esta palavra é poderosa para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou até mesmo imaginamos. Não permita que o inimigo venha roubar tudo aquilo que o Senhor quer fazer sobre estas famílias. Por isso nós damos ordem agora no mundo espiritual, que os anjos estejam acampados aqui neste lugar agora,
nós entramos em batalha pela sua família, em batalha pela sua casa, em batalha pelo seu emprego, pela tua empresa, porque nós cremos que o Deus da vitória está neste lugar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode aplaudir, glorificar ao Senhor e se assentar em nome de Jesus. Chegamos ao meio, mas Deus ainda não terminou. Você pode dizer glória a Deus? Hoje é dia 31 de maio, chegamos ao último dia do mês 5, encerrando um ciclo aqui dos 5 primeiros meses. Vamos entrar no mês 6, ou seja, meio do ano, meio da caminhada. Só que existe algo, irmãos, interessante sobre essa nossa jornada espiritual. O começo ele é cheio de entusiasmo, é ou não é? Você começa lá o dia 31, aquela alegria, aquela festa, aí dia 1º, feriado, cheio de planos, cheio de projetos. O final normalmente é celebrado. Você vai celebrar o final do ano de 2026. Quem vai celebrar em nome de Jesus? Só que o meio é onde acontecem as desistências, porque é no meio que aparece o cansaço, é no meio que surgem as dúvidas, é no meio que a tua fé ela é testada, você é testado. Será que realmente Deus é comigo? Será que as promessas de Deus vão se cumprir? É no meio, irmão, que as pessoas começam a realmente pensar: será que esse projeto é de Deus? Será que isso que Deus prometeu para mim vai se cumprir? Mas é no meio que muitas pessoas começam alguns relacionamentos, começam ministérios, só que nem todas conseguem chegar ao final. E talvez tenha alguém aqui no nosso meio hoje que chegou assim, desse jeito: meu Deus, estou cansado, estamos entrando no meio do ano. Está cansado, mas não desistiu. Você pode dizer glória a Deus? Está cansado, mas está perseverando. Está cansado, mas não abandonou a fé, continua lutando. Declara aí: eu não vou desistir. E aí Deus nos traz essa palavra de Filipenses para te lembrar: aquilo que eu comecei, eu vou terminar. Deus está dizendo: não acabou ainda não, tem muita coisa para ser feita. Só que presta atenção, aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta, irmãos, para aquela igreja. Talvez você não sabe, mas ele estava aprisionado, estava preso em cárcere. Humanamente ele teria ali motivos para reclamar: para que eu vou pregar? Para que eu vou continuar falando de Cristo? Olha onde eu me encontro. Ele estava preso, ele estava ali limitado, sem saber se ele continuaria a falar do amor de Cristo. Ele não sabia se ele seria condenado ou se ele seria liberado. Só que ao invés disso, ele continua escrevendo palavras de ânimo. Ele não está ali escrevendo uma carta de derrota, uma carta de despedida. Ele continua escrevendo palavras de esperança. E é isso que Deus tem para mim e para você. Ainda tem esperança, você crê nisso? E aí Paulo escreve ali para a igreja de Filipos, uma das primeiras igrejas que ele fundou ali na Europa. Ele tinha um carinho por aqueles irmãos, da mesma maneira que Deus tem um carinho por mim, por você. Deus te ama. Fala para alguém que está do teu lado aí: Deus te ama. Seja profeta na vida dele: Deus te ama. Você não está aqui à toa. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Jesus nos amou primeiro. Eles haviam caminhado com Paulo ali, desde o início. Eles estavam naquela luta com Paulo. Por isso, quando Paulo olha para a fidelidade daquela igreja, tem alguém fiel ao Senhor aqui?
a fidelidade da igreja que permaneceu ali, mesmo que por longos anos. Paulo, aprisionado, ele faz uma declaração ali poderosa: eu estou convencido. Eu estou olhando para vocês e eu estou convencido. Paulo não está deixando ali, igreja, uma opinião. Não é um desejo de que aquilo acontecesse, mas era uma convicção. Só que Paulo começa agradecendo. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipo, com os bispos e diácono, graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai e nosso Senhor. Paulo, ele olha para a história, e ele começa a reconhecer, irmãos, ou melhor, ele reconhece tudo o que Deus já havia feito. Igreja, muitas vezes a gente fica preocupado aí com o que ainda vai acontecer. A gente se esquece daquilo que Deus já fez. A gente se esquece de quanto Deus já operou. Tanto que se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus nos sustentou. Quem tem sido sustentado aí pelas mãos poderosas do Senhor? Quantas lutas você enfrentou desde janeiro? Quanta batalha, quanto cansaço, quantas portas Deus abriu na tua vida, quantos dias Deus tem te dado. Hoje mais um pastor partiu com Deus, pastor apóstolo Idequim. Deus o levou, aprove o Senhor, mas nós continuamos aqui para quê? Porque existe propósito na tua vida. Deus, ele vai te usar, ele quer te usar. Não tem cadeia, não tem desânimo, não tem pressão, não tem nada, irmãos, que possa com o nome de Deus. Você carrega o nome de Jesus. É por isso que eu creio que você vai sair daqui hoje e a tua casa já está vivendo milagre. Eu creio que você vai sair daqui hoje e as cadeias já estão assim, sendo destruídas, porque você está recebendo o melhor, é a palavra do Senhor. Quantas vezes Deus, ele te livrou e você nem percebeu? Quantos milagres? De quantas pessoas Deus te livrou? Você pensava, era amigo, era parceiro, era companheiro. Quanto livramento Deus já te deu. E aí Paulo, aqui ele está ensinando uma grande verdade. Quem aprende a olhar, irmãos, para trás com gratidão, encontra forças para continuar avançando. Seja grato por aquilo que aconteceu, mas seja mais grato ainda por aquilo que Deus vai fazer. Você pode glorificar o Senhor aí? Antes de você reclamar daquilo que ainda não aconteceu, porque a gente sofre por aquilo que não aconteceu, nós temos expectativa. Será que vai acontecer? Como é que será que vai ser o mês de junho? Será que eu vou fechar no azul? Será que eu vou conseguir alcançar as minhas metas? Será que os clientes vão chegar? Será que as portas vão se abrir? Tem expectativa, mas não sofra por isso. Deposite a tua confiança no Senhor. Você está aqui, irmãos, para iniciar um mês assim, o último dia. Normalmente o último domingo do mês é onde as pessoas menos vêm, porque falta dinheiro, falta ânimo, tem jogo do Brasil, eu tenho que preparar almoço, eu tenho que fazer tanta coisa. Mas nós estamos aqui porque nós cremos. Nós vamos viver o melhor mês desse ano. Profetiza aí, eu vou viver o melhor mês desse ano. Aquilo que está parado, que não tem jeito para vender, as portas vão se abrir, o negócio vai se concretizar. Pessoas que estão enfermas vão ser curadas em nome de Jesus, vão ser restauradas. Nós cremos que em breve o Jandson vai estar aqui com a família, o Jadson, a Ana Júlia, porque é um novo de Deus que está começando. Não é só mais uma folhinha que você vai lá e vai destacar. Não é só mais um xizinho que você vai fazer assim, acabou, menos um. É um novo de Deus sobre a tua vida. Então, antes de reclamar, irmãos, seja grato. Agradeça por aquilo que Deus já fez na tua vida. Só que agora eu te pergunto, você tem olhado mais para os problemas, ou tem sido mais grato pelos livramentos que Deus, ele já te deu?
Talvez você abandone aquilo que você começou, mas Deus ele não abandona. Filipenses verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, a iniciativa não foi sua, a iniciativa foi de Deus. Foi Ele quem chamou Gustavo, foi Ele quem salvou Juliana, foi Ele quem sustentou Kaline, foi Ele quem te trouxe aqui, Maria Eduarda. E Paulo está completando, dizendo, Ele vai completar aquilo que se iniciou na tua vida, vai completar aquilo que Deus começou, vai ter fim, aquilo que Deus começou vai avançar. Só que você precisa crer. Deus ele não trabalha como homens, Ele não enxerga como o homem vê. Muitos começam e não terminam, muitos prometem e não cumprem, muitos abandonam no meio, mas Deus ele conclui aquilo que Ele iniciou. Se Ele prometeu que Ele vai salvar você e a tua casa vai ser salva. Você crê nisso? Você já viu uma construção abandonada? Quem já viu uma casa incompleta? Reboco, tem casa que não está nem no reboco, está só no tijolo. Aí você olha e as paredes estão lá, as colunas estão lá, só que a obra não terminou. Tem gente que trata o relacionamento com Deus e com as pessoas dessa maneira. Tem gente que trata os projetos assim. Tem gente que trata os compromissos dessa maneira. Só que Deus não, irmãos. Aquilo que Ele começou, Ele vai concluir. Deus não deixa nenhuma obra inacabada, irmãos. Repete comigo: Deus não desistiu de mim, da minha casa, da minha família. A minha história ainda está sendo escrita por Deus, porque eu creio que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar, e não vai ser qualquer obra não, vai ser uma obra perfeita, amém? Só que você está no meio, é no meio que a fé é testada, irmãos. Paulo aqui, ele está falando de amor, ele está falando de perseverança, ele está falando de crescimento. Quem vai crescer nesse mês de junho aqui? Não é para o lado não, irmãos, é crescer na graça, no conhecimento, avançando. Você vai conquistar território, as portas vão se abrir, você vai entrar, porque não adianta nada a porta abrir e você ficar parado. Você vai começar a dar passos de fé assim, ó. Nós vamos fazer um ato profético aqui hoje, atos de passos de fé. Você vai dar passos de fé. Paulo aqui, ele não está falando de pessoas perfeitas, ele está falando de pessoas que estão num processo. Porque talvez você pense que Deus ele só trabalha no destino. Não, irmãos, Deus trabalha no processo, Deus trabalha no caminhar, Deus trabalha quando você está andando, Ele trabalha durante, Ele trabalha no meio, Ele trabalha no decorrer. Por isso que talvez você está frustrado, porque talvez você não está vendo o que você queria ver, você não chegou aonde você queria ter chegado. Só que Deus ele está mais interessado naquilo ou em quem você está se tornando, ao invés de onde você vai chegar. Não adianta você ter planos e projetos e chegar lá de qualquer jeito. Deus está trabalhando para que o teu caráter seja forjado, para que essa bênção não escorra das tuas mãos. Só que eu te pergunto, o que Deus ele está tentando te ensinar nesse processo que você ainda não está vivendo? O que Deus está te ensinando dessa caminhada? Aí o problema é que nós desprezamos o processo. Está no meio, eu acho que eu vou fazer de qualquer jeito daqui para frente, porque as coisas não estão do jeito que eu queria. Eu cheguei até aqui, mas nada está mudando. Porque parece que muitas vezes o milagre, irmãos, ele está se perdendo ao invés de ser construído. Porque a primeira coisa que Deus quer fazer, Ele quer construir dentro de você. Ele quer mudar você. Lembra que eu preguei aqui quarta-feira?
Ele quer transformar você, para que você venha entender. As circunstâncias não vão determinar como é que o teu espírito vai adorar o Senhor. As circunstâncias não vão te impedir de viver o melhor com Deus. As circunstâncias que te rodeiam não vão impedir de que a tua casa seja alcançada, porque talvez você está aqui sozinho hoje, mas eu creio que você está levando daqui uma porção dobrada. O que? Uma porção dobrada. Você está levando algo que vai transformar a tua casa. Pastor, você não sabe como é que é a minha casa, você não sabe como é que os meus pais, eles não me compreendem, não tem carinho, é só confusão. Mas Deus está dizendo, você está aqui hoje e você vai levar algo que pode dissipar trevas, quebrar cadeias. Aonde? Lá na tua casa. Você crê nisso? Deus está prometendo isso, irmãos. E aí Deus pega e transforma cativeiro, prisões, em propósito. O apóstolo Paulo, no versículo 12, ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu o quê? Ele foi preso, estava ali, ia ser julgado pelo tribunal de Roma. Ele poderia ter falado, não vou continuar, parei, eu acho que eu vou pendurar chuteiras. Só que ele diz, na realidade, isso tem contribuído para que o evangelho avance. Isso tem contribuído para que o evangelho continue progredindo. Olha que maturidade. Aí acontece alguma coisa, primeira coisa que a gente faz, não vou ao culto. Acontece algum problema, não quero mais saber de Deus, porque Deus ele não é comigo. Está passando alguma luta, a gente abandona, irmãos, aquilo que é a única solução. É aquilo que vai te dar paz, é aquilo que vai fazer você avançar, mesmo em meio à luta. Paulo preso, só que ele não estava derrotado. Ele não estava escrevendo aqui, e tem muito disso, né? A gente vê, irmãos, que as pessoas exteriorizam aquilo que está dentro para a internet. Está derrotado, aí vai lá e escreve aquelas lamúrias. Eu posso estar desanimado, mas eu creio que as coisas vão melhorar. Irmãos, escrevam palavras de bênção, palavras de ânimo. Para de colocar coisa de derrota. O apóstolo Paulo, ele estava ali limitado fisicamente, mas o espírito dele continuava ligado ao Senhor. Como é que está o teu espírito? Quantas vezes nós pensamos que algo acabou só porque uma porta se fechou? Quantas vezes a gente acha que o sonho acabou porque parece que ele está longe? Eu vou te dizer uma coisa, Deus continua trabalhando, mesmo quando pareça que está longe, mesmo quando parece que não está acontecendo. O que era prisão para Paulo, tornou-se uma plataforma, uma ponte para o evangelho. Nem tudo aquilo que parece que é atraso, nem tudo aquilo que parece que é perda, nem toda porta que se fecha é derrota, nem tudo aquilo que você perdeu, meu Deus, abandonei, fui abandonado, nem toda espera é abandono. Às vezes é Deus preparando algo maior para você, às vezes é Deus dizendo, fica calmo, eu tenho coisas maiores para você. Paulo dizia, eu estou preso, eu não sei se eu vou ser condenado ou se eu vou ser liberto. Mas no versículo 21, ele escreve algo poderoso, porque para mim, o viver é Cristo. Eu estou vivendo, estou passando por isso, mas eu continuo pregando Cristo, eu continuo dizendo de onde eu fui liberto, eu continuo dizendo que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E se eu morrer, é lucro. Para mim, isso daqui é um dos versículos mais impressionantes, irmãos, de toda a carta que Paulo está escrevendo aqui para Filipenses. Para mim, isso daqui é algo poderoso, porque Paulo não está escrevendo isso liberto, não está na casa dele, mas ele está ali aprisionado. Ele não está escrevendo isso depois que ele recebeu uma promoção. Ele não está ali, irmão, porque ele está vivendo o melhor momento da vida dele. Ele está preso, está aguardando o julgamento, está esperando uma resposta, sem saber se vai sair dali vivo. Talvez você veio aqui hoje buscando uma resposta, esperando uma resposta, mas assim como Paulo declare, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Paulo estava dizendo: se eu viver, eu vou continuar servindo a Cristo, mas se eu morrer, eu estarei com Ele. Ele não tinha um cenário de derrota, ele não enxergava um cenário de derrota, porque a sua vida não estava apoiada nas circunstâncias. Para de se apoiar nas circunstâncias, a sua vida tem que estar apoiada em Jesus. Mas o problema é que muitas famílias não conseguem entender isso. Tem muita família que desiste, porque está colocando a esperança no homem, está colocando a esperança na mulher, está colocando a esperança na situação. Se o emprego vai bem, estou feliz. Se as finanças vão bem, estou feliz. Mas quando as coisas mudam, se vem um ventinho, a fé é abalada. Paulo está dizendo: Cristo é o centro. Coloca Ele no centro, Ele tem que ser a base da tua vida. As circunstâncias podem mudar, mas a base vai ser Ele. Ele é a rocha inabalável. Quem vive por dinheiro, desiste quando falta dinheiro. Quem vive por pessoas, desiste quando falta pessoas. Quem vive por reconhecimento, desiste quando não é reconhecido. Quem vive esperando aprovação, meu pai tem que me aprovar, minha mãe tem que me aprovar, eu quero ser aprovado de todo jeito. Se não é aprovado, irmãos, desiste. Para de pensar nisso, para de viver baseado nisso. Quem vive com Cristo continua caminhando, independente de cada situação. Agora eu te pergunto: se tudo ao teu redor mudasse hoje, você veio aqui no último dia, última chance, tudo mudasse, você chegou aqui de uma maneira e está indo embora de outra, não digo apenas interior, mas talvez as circunstâncias mudaram, Cristo seria suficiente para você? Ele seria o tudo ainda para você? Declara aí para você mesmo e para ecoar no mundo espiritual: a minha vida pertence a Cristo, a minha fé não depende de circunstâncias, eu não vou parar no meio, o caminho não é o final, o meio do caminho não é o final, eu vou continuar prosseguindo. Jesus, Ele continua sendo o centro da minha vida, e enquanto houver propósito, eu continuarei avançando. Só que o versículo 6, irmãos, ele só é possível por causa de Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi Ele, irmãos, não foi o pastor. Foi Ele, não foi a pastora. Foi Jesus, não foi o homem, foi Ele. Foi Ele que iniciou a salvação da sua vida, foi Ele que morreu na cruz por você, Ele que ressuscitou ao terceiro dia, e é por Ele que nós estamos hoje aqui pregando essa palavra. E é Cristo quem continua trabalhando em você, através do Santo Espírito de Deus. Jesus não é apenas o autor, Ele é o consumador. Hebreus 12, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que começa, é Ele que o sustenta, e é Ele que vai te ajudar a concluir. O mesmo Cristo que começou a obra na cruz, Ele continua trabalhando em você, Ele continua trabalhando na tua casa. Eu estou profetizando, Ele continua trabalhando nos teus negócios, Ele continua trabalhando no teu emprego, Ele continua. Mas você não pode desistir. Se coloca de pé em nome de Jesus. Último dia de maio, meio do ano. Deus, Ele não trabalha com metades. Deus, Ele não trabalha com coisas incompletas. Talvez você está cansado. Quem está cansado aqui? Eu estou cansado, irmão. Estou até com dor nas costas aqui, ó. Talvez você está enfrentando uma prisão espiritual, emocional. Talvez você está enfrentando uma tempestade.
Talvez está carregando uma luta sozinho, onde ninguém reconhece. Só que a mensagem de Paulo para a igreja de Filipenses é clara: Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está moldando, Deus ainda está construindo, Deus ainda não terminou. E se Ele ainda não terminou, eu vou te dizer, não é hora de desistir, é hora de você continuar avançando, porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Quem abandona no meio nunca vai ver o que Deus preparou no final. Por isso, igreja, que nesse momento eu quero fazer um ato profético com você aqui. Não é quarta profética, mas nós somos um encontro profético. Eu quero propor um ato profético com você. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Fica aqui assim, ó, antes dessa linha, para que você possa dar passos de fé. Aí, ó, você vai ter que dar uns passinhos até o altar do Senhor. Talvez você tenha pensado em desistir de um sonho. Quem tem sonho aqui? Se você não sonha, irmão, você já está morto, só está sobrevivendo. Talvez você pensou em desistir de um casamento, pensou em desistir de um ministério, pensou em desistir de uma promessa, ou até mesmo em desistir de você. Só que hoje, juntamente com o mês de maio, Deus está encerrando um ciclo e nós vamos entrar em outro. Você crê nisso? E aí eu quero que você faça algo profético até o altar do Senhor. Você vai ter que dar 7 passos. Você dá aqueles passos de girafa, cuidado, irmão, que vai ficar incompleto. Dá um passo assim, o Senhor, estou dando passo, Deus, estou crendo aqui, ó. Primeiro passo, você vai dar o primeiro passo e vai dizer assim: eu não vou desistir por causa do cansaço. Segundo passo, eu não vou desistir por causa das lutas. Eu não vou desistir por causa das decepções. Eu não vou desistir por causa das circunstâncias. Quinto passo, eu não vou desistir por causa do medo. Sexto passo, eu não vou desistir por causa do que os meus olhos estão vendo. Sétimo passo, coladinho no altar, eu vou até o fim, porque Deus ainda não terminou a obra na minha vida. Coloca as mãos assim sobre o altar, já que você está aqui agora. Declara assim comigo: eu cheguei ao meio, mas eu vou até o fim. Eu estou sozinho aqui hoje, mas eu creio que a minha família inteira, por completa, se renderá aos pés do Senhor, porque eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. O meu futuro, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor não abandona aquilo que o Senhor começou sobre nós. Eu posso até estar cansado, ferido, pensando em desistir, abatido, mas eu creio que eu estou saindo daqui hoje renovado, Pai, fortalecido, com a minha fé, Pai, inabalável, porque eu creio que o Senhor é poderoso, a Tua palavra é poderosa, nós estamos sendo libertos, a nossa casa está sendo alcançada, e nós declaramos que os nossos olhos permanecerão fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você crê, aplaude e glorifique ao Senhor. Aleluia, amém, glória a Deus. Paulo estava convencido. Nós precisamos estar convencidos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, que Ele está fazendo ou não está?
Depois desses 7 passos, irmão, declarando, profetizando, eu vou mandar no grupo da igreja lá o que foi que eu escrevi aqui depois, para você lembrar, meu Deus, cada passo que eu dei, eu venci algo. Cada passo que eu dei, barreiras foram derrubadas. Eu estou convicto daquilo que Deus falou aqui comigo no culto hoje. Paulo está dizendo, eu tenho convicção daquilo que Deus começou na tua vida, vai concluir. Só que você precisa permanecer. Paulo começa aqui agradecendo, eu sou grato, porque aquela igreja, irmãos, foi uma das igrejas que mais contribuíram no ministério de Paulo. Mesmo preso, eles continuaram ajudando, eles continuaram ali sendo bênção na vida de Paulo. Era uma igreja grata, era uma igreja, irmãos, que tinha convicção. Meu Deus, se nós estamos aqui hoje, foi por causa de Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é por causa de Paulo. Meu Deus, você precisa ter essa gratidão no teu coração. Você chegou no meio, nós estamos no meio, tem muita coisa ainda para viver até o final do ano. Tem muita luta, irmãos. Tem muita coisa que nós precisamos vencer, e eu creio que vai se concretizar, vai concluir. Nós já demos o passo de fé, estamos aqui hoje. Por isso que nesse momento, o momento da oferta, tenha convicção no teu coração, daquilo que você está vivendo com Deus. Tenha gratidão no teu coração, por tudo aquilo que Deus já fez você experimentar. Não é qualquer ato, irmãos, não é de qualquer maneira, mas é com alegria no coração, é com convicção, é tendo certeza, não vai faltar, muito pelo contrário, vai multiplicar. Eu creio que o mês de maio, olha, se o mês de maio foi difícil, o mês de junho vai ser um mês de portas abertas, muita coisa vai acontecer, eu estou crendo, Senhor, e eu já sou grato, mesmo que os meus olhos não estão vendo, mas eu quero ser grato. Por isso, segurando a tua semente, a tua oferta, você que vai devolver o dízimo, honrar a tua aliança com o Senhor, segura aí na tua mão, profeticamente, Deus, eu sou grato por tudo aquilo que eu vivi ao longo desses 5 meses, eu estou aqui no meio, eu não vou desistir, eu vou prosseguir, e eu já estou declarando e profetizando, que os 6 últimos meses desse ano, eu vou viver coisas novas, o Senhor vai continuar escrevendo a minha história, não vai faltar, Deus, muito pelo contrário, vai ter em abundância, eu vou ter fé em abundância, eu vou estar convicto, eu vou ter perseverança, eu não vou desistir. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa o fruto do trabalho de cada um deles, que a semente lançada aqui hoje, venha multiplicar, Senhor, venha suprir as necessidades da igreja, e venha suprir as necessidades dos teus filhos, Pai, e por isso nós somos gratos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode vir aqui na frente.